Bom dia a todos. Acho que deve estar todo mundo dando para ver. A gente vai falar um pouco sobre carga de passageiros, sobre essa discussão toda que nós tivemos na ferrovia, muito agora que está renovando o contrato de concessão. A gente vai tentar apresentar para vocês o que a gente vê sobre isso, essa luta de trem de passageiro e o que está acontecendo com a carga, né, com esses contratos de concessão. Bom, então, esse aí essa primeira foto aí é uma foto interessante, não é? Onde em cima a gente vê um cargueiro, embaixo, do lado direito, é um trem pendular, não é? Esse é um trem pendular a diesel, e do outro lado é um trem postal, um TGV postal da França. Isso é, ele faz carga geral de alto valor agregado, tá? A gente tem uma informação do Correio, que eu não consegui confirmar, mas, para vocês terem uma ideia, só de carga postal entre Rio e São Paulo são 40 carretas por dia. É muita coisa. E hoje em dia você tem empresas como o Mercado Livre, que é considerada já a maior empresa da América Latina, América do Sul, está entendendo? Maior, inclusive, que a Petrobras. Isso por causa de quê? Para transportar carga de alto valor agregado, que são essas compras que as pessoas fazem. Bom, então nós vamos entrar agora no trabalho. Isso aí é uma mostra de como é que foram feitas as concessões. Aí estão todas as concessões da Rede Ferroviária Federal, que eu não estou conseguindo enxergar direito, porque aqui está difícil, mas basicamente são as empresas e quem foram as concessionárias que arrebataram as concessões da Rede Ferroviária Federal. Isso é mais para dar um conhecimento para vocês, como é que foi esse tipo de processo. Hoje em dia a gente já não tem na Malha Sul, já não é mais a LL, é a Rumo, não é? Que é ligada à Cosan, que é muito ligado à questão sucroalcooleira, de álcool, né? E, na verdade, transporte de agro, não é? Bom, eu não estou conseguindo enxergar. Vamos ter que dar um jeito aqui. Porque para mim está muito ruim, eu não consigo ver lá o que nós estamos passando. E aqui está muito pequeno. Então, ali são as empresas que fizeram as concessões, né, e a participação delas nessas concessionárias. Mais para vocês terem uma visão, aqui o povo que veio do transporte de carga conhece muito bem isso, é mais para poder ter uma visão do que nós temos, não é? Bom, então, a primeira discussão é a gente saber, né, depois desses 30 anos, quais foram, né, essa situação da ferrovia, porque todo mundo sabe, todo mundo fala dos lucros e tal, mas e os prejuízos que nós tivemos, né? Então, ali a gente cita alguns, né? A destinação de vários trechos em todos os estados, né? A desativação sobre, né, a alegação de ser antieconômico. Antieconômico para que tipo de carga? Se for só para carga de minério é uma coisa, mas e outros tipos de carga que nós temos, como a carga geral? Por exemplo, a SR2, Minas Gerais, fazia muito carga geral, né? A MRS sempre foi minério, está entendendo? Então, a questão da desativação por causa de quê? Exatamente. Agora, na nova lei, eles têm que fazer um estudo para poder fazer entrega. E a gente também não está vendo muito isso, né? Houve o fechamento de 95% das estações de armazéns, né? E essas estações foram abandonadas, depredadas, se fizeram diabo, né? Quando não foram derrubadas pela própria concessionária, porque o estado de degradação era tanto que está arriscado ela cair no meio da linha e ter problema com o tráfego ferroviário. Não é? Teve o afastamento de clientes pela espera de ativo disponível, prazo de entrega de carga e pela tarifa cobrada, né, constituindo monopólio nas regiões instaladas. O que acontece com isso? Não é? As concessões, elas destinaram, né, os seus cargueiros para a atividade fim, que era a questão de siderúrgica e exportação. Tá entendendo? Basicamente era isso, nossos cargueiros. Sem contar a questão da agropecuária, que era exportação também pelos portos mais do sul, né, e também de São Paulo, mais de produtos agrícolas, né, soja principalmente. E no caso da ferrovia, mais minério de ferro, tá?
E o que acontecia? Eles destinavam os vagões, as locomotivas, tudo para ali, e acabava, eu não conseguia enxergar. E acabava acontecendo o seguinte, não tinha disponibilidade de ativo. Aí o cara tinha que ficar esperando a carga, tá entendendo, para poder passar a carga dele. Eu estive numa audiência pública em Paranapanema, tá? E o cliente estava reclamando que a carga dele levava 2 dias para chegar em São Paulo e agora estava levando 4 ou 5. Né? E a LL, naquela ocasião, falava assim, não, é porque nós temos que ter cuidado com a carga do cliente, a linha não está muito boa, e nós temos que ter cuidado para poder levar essa carga, porque a gente não quer perder a carga do cliente. Aí ficava a pergunta, a manutenção é por conta de quem? Não era por conta dele? Eles tinham que ter uma linha boa que trafegava como antigamente, como foi entregue antes das concessões. Né? E agora o ramal está desativado, parece que estão querendo devolvê-lo também nesse bloco como um todo. Não é? Uma outra situação, os nossos trens do metrô de Belo Horizonte, fabricados em Hortolândia, né, lá em Campinas, eles sempre vinham rodando, né, tracionados numa locomotiva até Belo Horizonte. Ficava pronta uma composição de 4 carros, engatava na locomotiva e levava em Belo Horizonte. Quando nós compramos nossos últimos 10 trens, eles tiveram, foi mais barato, a gente alugar caminhão. Tá? Então, uma caixa em cada caminhão, quer dizer, um carro com uma composição de unidade de 4 carros, era uma caixa para cada carro, então ainda são 4. E uma caixa para cada 2 truques, e um caminhão para cada 2 truques. Então, era 8 caminhões para carregar um trem até Belo Horizonte. Sem contar guindastes e... Mas eu não enxergo, eu não foi importante a gente ver essa questão. Eu não consigo ver. Está vendo? Então, é o seguinte. Isso aí tem que gravar, mas se eu ficar aqui, eu não consigo enxergar, eu não consigo. Porque aqui também é uma coisa mínima. Está entendendo? A gente tem que ter um jeito. Eu prefiro falar para vocês do que outra coisa. Tá? Então, vocês imaginam, nós compramos 10 composições e todas elas tiveram que vir de caminhão e ser descarregadas, porque não conseguíamos faixa para poder carregar nossos trens como vinham sempre até Belo Horizonte. Né? A desativação dos centros de formação do Senai Rede tinha que informar a mão de obra das ferrovias. Foram todos eles desativados. Né? Furto, vandalismo, depredação generalizada no patrimônio da antiga rede, como estações, tornetes, ferragens, e tudo roubado. Tudo roubado, nós pedimos para fazer na ocasião, um levantamento da linha do centro, que era a Leopoldina, Vitória Médica, Rio de Belo Horizonte. O cara da polícia pegou e falou assim, olha, estamos fazendo levantamento aqui, mas depois que a gente já passou, passamos de fora, vamos mandando para frente, vamos para a Maceira. A turma vinha atrás, tirando o que tinha. Por isso o cara precisa pegar um valor, porque mas não tinha ninguém para tomar conta. Tá vendo? Então, a linha foi toda dada tornetes para fazer porão, para fazer cerca, trilho para fazer peso, para fazer matabu, enfim. É isso. O fim do transporte ferroviário está cheio, né, nas suas pedidas, o transporte esse que compensava os transtornos da cidade no ano passado. É porque só carteira passando na cidade é complicado. Eu sou de Barra Mansa, né, e lá nós temos a IRS, etc., que passa no centro da cidade. Eu moro a 150 km da linha e a cidade é acostumada. Fazer barulho, quem mora lá, às vezes nem consegue dormir, porque é carteiro de noite. E é buzina, porque para no centro da cidade, a política locomotiva, que é um apito alto. A Lúcia já morou em Juiz de Fora por uma temporada, sabe como é que é o barulho do trem. Enfim, é uma situação que é bastante complicada para que a gente suporte, sem contar poeira de minério e outras coisas mais. Então, é uma situação que para nós é muito complicada, e isso aí foi um destaque. Você sabe, na teoria da uma coisa que eu queria pedir para vocês,
preocupa também, porque a gente não consegue dados muito recentes, tá entendendo? A gente consegue aquele dado ali, que é o dado de determinado ponto, tá? E informa para a gente como é que está a questão da desativação da ferrovia. Isso é um dado de 2021 que reflete 2020. Vocês veem que é uma situação que é muito maquiada, é outra coisa que a gente encontrou. A gente encontra muitos números descasados, está entendendo? E que não refletem a realidade. Para vocês verem, ali a questão da Centro-Atlântica, ela está dizendo que está sem transporte em 2020 apenas 57 quilômetros. Isso é uma conversa, porque só a Angra está parada há um tempão, e é muito mais do que 57 quilômetros. Tá? Vocês observam ainda que esse dado da NTT ali está apagado, não sei por causa de quê, que não apareceu, mas com 80% de velocidade da linha, é 15 mil quilômetros. É muito mais do que os 25, mais do que a metade dos 25 mil que foram concedidos. Então, isso aí é um trem, um quarto de viagem, se tiver por dia, basicamente. E ali é 54% de número ali que a gente não está tendo, quer dizer, o resto está ou está parado ou está quase parado. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês o dado do Fórum de Mobilidade, que o Itamar conseguiu para nós, para vocês terem uma ideia da como é que no Rio de Janeiro a organização da FCA. A FCA tem 759 quilômetros parados no Rio de Janeiro. E não é 57, não. E o resto só atende ali no estado do Rio, realmente, é o trem que vem de Minas, que entra em Falcão e vai atender a CSN. O resto está tudo desativado. Para vocês terem uma ideia, ali na Angra dos Reis, eu já vi lá em Barra Mansa, inclusive, na saída da cidade, até pás instalados sobre a linha. Entendeu? Porque não tem uso, ninguém toma conta e fica tudo abandonado. Apesar de que era para ter uma fiscalização forte sobre isso. O resto das ferrovias, nós temos alguns dados aí. A Rumo está com 4.900 quilômetros, perdendo a maior parte do trecho inoperante. Na Malha Sul, 3.400, na Malha Paulista, 900 e na Malha Oeste, 600. Transnordestina, 3.000 quilômetros. Centro-Atlântico, mais outros 3.000, um total desativado de 10.900 e 25 mil quilômetros concedidos. Isso é uma vergonha para nós, você está entendendo? Quer dizer, você entrega a ferrovia e nego só usa os corredores de exportação e, na verdade, usa os trechos que estão parados, porque eu perguntei assim, bom, o trecho está parado, o que vocês estão fazendo com isso aí? Devolve? Não, porque pode ser que montem um centro de produção não sei aonde. Conversa. Isso aí era uma utilização da linha como um almoxarifado de céu aberto. Isso é, tira o trilho que está bom da linha ativada e leva para o corredor de exportação que foi gasto. Tira o trilho lá que foi gasto e coloca nas linhas que estão paradas. Né? Que é a grande pergunta que fica. Eles estão devolvendo essas linhas que estão paradas muito degradadas. Né? Aí você vai dizer, vem cá, mas não tinha tráfego, como é que desgastou a linha? Está entendendo? Mas é esse troca-troca de material de linha, de trilho, tá entendendo? Que foi utilizado e chegou o momento que acaba e aí eles têm que importar, porque é um outro problema nosso, trilho, fabricação de trilho. E é uma concorrência muito desleal com a rodovia. Enquanto a gente tem uma Petrobras que transporta, que gera asfalto para tudo quanto é lado, o trilho, para nós, a gente já tem que começar com a importação. Então, se você quiser fazer qualquer linha, né, algum governo do estado quiser fazer, ele pensa assim, pô, vou fazer estrada ou linha? Pô, estrada eu consigo o asfalto com a Petrobras. E linha? Não, linha você tem que começar a importar trilho lá da China, sei lá de onde, está dentro da Polônia, já teve uma ocasião que foi assim, mas é um processo de importação que depende de outras providências que complicam a nossa história. Bom, a regulação e a fiscalização das concessões. Então, decorrido 28 anos, as ferrovias, mais de 50% das malhas com 80% de ociosidade, né? E em processo de acelerado de degradação, porque a manutenção é sempre precária, porque é um dos pontos de economia da iniciativa privada é a manutenção, principalmente a preventiva, né? Começam a trabalhar muito só com corretiva, né? Então, a gente pergunta assim, onde foram parar os investimentos trianuais necessários, que eram programados, você tinha uma programação disso aí.
não é? Onde foram parar? Só foi empregado nos corredores e nas linhas vicinais que foram paradas. Foram abandonadas, né? Não aplicaram nada. Contabilizaram como investimento o custeio de manutenção, isso é, tem que trocar trilho. Aí compra o trilho para colocar, em vez de colocar como custeio, não, entra como tendo investimento para poder dar o nível de programação dos investimentos trianuais. Né? Houve vista grossa ao canibalismo das linhas, dos veículos e demais equipamentos arrendados para uso, isso é, o nego troca a peça, tira a peça daqui, desmonta daqui, leva para lá, é tudo uma troca de equipamento que já estava funcionando, que foi desmantelado para poder dar vida a outro, né, ou continuar a operação na outra. Né? Quem permitiu a invasão, a ocupação das faixas de domínio em algumas estações abandonadas? Porque a faixa estava abandonada, o povo vai e ocupa. Isso é normal, nós estamos precisando de habitação, vai e ocupa. Estações da mesma forma, vi várias estações que tem famílias morando, porque ninguém dava conta, o cara pelo menos conserva a estação, tá entendendo? Conserva o prédio e não deixa ele desmoronar, tá entendendo? Por que os concessionários preferem pagar a indenização do que recuperar a linha, veículos e demais bens que receberam? Você observa que, nessa devolução, o interessante é pagar a indenização, né, do que fazer outra vez o que foi prometido. A gente acha que esses valores aí têm alguma facilidade boa para o concessionário preferir pagar a indenização do que ter que construir e colocar conforme receberam antes das concessões. Multas ou outorgas foram pagas a contento para que se aprecie a renovação contratual? Isso é, tinha um grande problema de multas que eram recorridas na justiça, que ficava lá numa pendência, está entendendo? Outorga que atrasava pagamento, isso tudo foi resolvido? Tá? A gente não sabe. Né? Outra coisa, resolveram os problemas de ocupações da faixa ocorridas durante a concessão, isso é, a faixa estava abandonada, o pessoal entrou, ocupou a linha e agora vão devolver o abacaxi para o governo sem resolver isso aí? Isso é um prejuízo para o governo, que é o governo que vai ter que batalhar para poder resolver para onde vai esse pessoal. Haja visto a questão, por exemplo, lá de Belo Horizonte, com o metrô. Né? Nós temos uma ocupação perto da estação Nova Suíça, são cerca de 400 famílias. Teve uma audiência lá com o Rogério Corrêa, que foi visitar os trechos e tudo mais. O pessoal da Comporte falou que esse dinheiro de desocupação já estava na conta, já tinha vindo do governo para eles poderem fazer a desocupação, que estava tudo certo dentro do valor recebido. Tá entendendo? Quando houve essa última audiência da FCA, tá entendendo? Uma das discussões era que a Comporte estava colocando essa carga da desocupação dessas 400 famílias na conta da FCA. Eu falei assim, mas não tinham ganho dinheiro para isso, para desocupar o pessoal? Agora estão jogando nas costas da FCA? Que brincadeira é essa? Está entendendo? Então, é o negócio. O cara está procurando lucro. Se colar, colou. Está entendendo? E aí é mais uma que eles embolsam. Bom, aí como é que nós vamos ver o orçamento da NTT para fazer o serviço dela de fiscalização e regulação do transporte ferroviário e rodoviário? Eu fiz essa pesquisa da lei orçamentária anual da NTT e fiz a média lá embaixo. Então, do orçamento anual que eles recebem, ele gasta com atividade e fim 1,12. Vocês observam que no nosso governo, inclusive, 24 e 25, em 24, esse ano, o percentual do orçamento gasto na atividade e fim foi 0,37%. Está entendendo? Eu não estou levando em consideração aqui se 100 milhões ou 109 milhões, se é muito ou pouco para ele gastar com normalização e fiscalização da rodovia e de ferrovia. O problema é o seguinte, nós estamos com um orçamento de 11 bilhões para o ano que vem, tá entendendo? E estamos gastando 0,96% com atividade fim. Então, quer dizer, não é elefante que pariu um rato, é o elefante que está parindo uma pulga. Aí a gente pergunta assim, poxa, onde é que está a nossa fiscalização? Tá entendendo? Então, é uma fiscalização que praticamente é mínima e não existe. Tá entendendo? Isso é um número que você não vê isso aí em números da consultoria, ninguém vê falando isso aí. Agora, isso aí é uma pesquisa que foi feita no próprio LOA, no próprio Lei Orçamentária da União, que a gente vê esse disparate, né? Que é uma coisa assim que você... mas é um negócio esquisito, não é? E depois é a ferrovia, que é um problema, que é um elefante branco, que dá prejuízo, mas a gente vê que a NTT, no meu ponto de vista, ela não se sustenta. E dentro dessa discussão,
né, eles estão propondo, né, que veio até na lei 14.000, que é a lei da 14.000 alguma coisa, que é a lei das ferrovias, né, da autorregulação ferroviária. O que é isso? É os concessionários resolverem o problema entre eles. A gente fala o seguinte: parece que a NTT vamos dizer, direcionando, né, ou está imbuída de levar a custo zero, tá entendendo? A atividade dela só fica com a estrutura, mas deixa a atividade física de regulação, que é a autorregulação ferroviária, por conta dos concessionários. Então, quer dizer, para que serve a NTT, afinal das contas? Não é para fiscalizar, não é para regular? Cadê a fiscalização disso? Tá entendendo? E aí nós vamos mostrar um pouquinho mais adiante, vocês vão ver. Como é que funciona o contrato de concessão? O DENIT... Problema... O DENIT, não é? Ele cede os seus terrenos, porque depois que a extinção da rede, toda a faixa de domínio, toda a ferrovia foi para o DENIT. O DENIT passa o seu patrimônio para a NTT para ela fazer a concessão, né, da operação ferroviária, não é? Então, ela faz a concessão da operação ferroviária. Aí chega nesse final dos 30 anos, a operação ferroviária vai devolver os terrenos para a NTT, ela contrata a infra, está entendendo? Para que vai conferir as indenizações da evolução de um processo que a própria concessionária entrega, está entendendo? A concessionária fala assim: olha, tem que devolver tanto. Aí passa para a NTT manda para o DENIT contrata, a infra contrata, vamos dizer assim, a conferência para ver se o resultado da proposta que a concessionária fez, se está de acordo, se não está, está entendendo? E aí ela chancela ou não, está entendendo? E aí a NTT devolve a linha para o DENIT, devolve o bagaço para o DENIT, está entendendo? Então, esse é um modus operandi que a gente não entende. E outra coisa que mais dificulta, está entendendo? O DENIT... Olha só, o DENIT fez um padrão de avaliação técnica de bens ferroviários, que está no sistema de eletrônico de informação deles lá dentro. Eu pedi essas informações, que eu gostaria de ter esse manual para saber ver qual é o procedimento para se receber esse tipo de equipamento das concessões. O meu amigo Zé dos Passos, que está aqui, também correu atrás, foi lá no DENIT e tal, e a gente simplesmente não consegue esse documento. Eu achei que o DENIT faz uma norma que é para ver como é que a gente vai receber isso aqui e a gente não tem acesso a esse tipo de documento. Que coisa é essa? Que coisa escondida é essa? Está entendendo? Porque a gente precisava de saber como é que estão sendo feitas essa devolução, em que termos que está isso, né? A gente ouve dizer que estão remunerando, estão pagando uma indenização, e isso eu vou falar porque é de ouvir dizer, em termos de 1 milhão, 1.200.000, a linha... a indenização pelo quilômetro de linha de via permanente parada. Tá entendendo? Aí você vai ver quanto é que fica uma nova, tá entendendo? Está na faixa de 10, 15 milhões. Então, quer dizer, é melhor você pagar 1.200.000 do que ter que fazer uma nova, né? Então, é por isso que a gente vê que é mais interessante pagar uma indenização do que recuperar o equipamento. Bom, a gente acha que isso não deve ser assim. A gente está propondo um outro tipo de modelo, que é um modelo daquela forma. A infra passa a ser a gestora dos contratos, o DENIT fiscaliza o patrimônio que é dele, que é o DENIT que tem o patrimônio, então é ele que tem que ver se o patrimônio dele está sendo bem cuidado ou não, está entendendo? A NTT ela vai fiscalizar a parte dos contratos, propriamente dito, a fiscalização dos contratos, da produção dos investimentos, da produção, investimento e regulação do serviço. Isso é, tudo que está no contrato que eles tinham que fazer, isso pode ficar por conta da NTT. Agora, patrimônio é do DENIT. O DENIT simplesmente entrega e depois recebe e recebe do jeito que quiser. Se alguém estivesse acompanhando a manutenção, tá entendendo? Ou como está essa dedicação e a conservação da linha, a gente não precisava de estar contratando estudo de terceiro para conferir um documento que a própria concessionária entrega. Isso é, já era para ter isso pronto. Olha, nosso acompanhamento diz que é isso, que é isso, que é isso. Não tem que encontrar um estudo para conferir um trabalho que a concessionária que fez e diz, olha, nós temos isso aqui para poder resolver. Então, a gente acha que isso aí funciona melhor.
E outra, a gente entrou com o Conselho de Usuário de Serviço de Transporte Público, aquele que ficou sem transporte, tá entendendo? Porque ela só quer transportar minério. Né? Eu tenho outra carga para poder transportar e não tenho disponibilidade de ativo. Né? Então, é esses usuários que ficaram sem o transporte, né, que quebraram porque não tinha transporte, que é o caso lá, muito lá da todas as malhas, né? Mas a Malha Oeste foi uma delas que sofreu esse tipo de situação, onde as pessoas que tinham o transporte ferroviário como uma garantia, depois que destinaram só para atividade ou de agrícola ou de minério, não é? Ficaram sem esse transporte da carga geral ou de outros tipos de transporte, né? Para que, né, seja atendido, porque todo mundo paga imposto, tá? E o dinheiro desses impostos, né, foram que foi construída a ferrovia e era um serviço público. Né? Um serviço público é para atender todos que têm a necessidade de transporte, e não dar preferência para A, para B ou para C, tá entendendo? Em detrimento do resto. Tá entendendo? Então, a gente acha que é muito importante esse conselho de usuários, para que esse conselho de usuários fale assim: ó, infra, a operação ferroviária aqui não está me atendendo nesse ponto. Tá entendendo? E aí a infra vai e cobra para que tenha o serviço. A gente acha que isso aí poderia funcionar melhor, tá entendendo, do que o modelo que nós temos hoje, que é só a NTT que controla, a NTT basicamente atende o que o concessionário quer e não atende a grande parte dos nossos usuários que ficaram sem emprego. Não é? Ficaram sem emprego. A gente acha que isso aí pode ser um modelo que venha a funcionar melhor do que o modelo que a gente tem atualmente. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a distribuição da matriz de transporte. Esse é um estudo do GEIPOT, que vocês verem que a participação da ferrovia, tá entendendo? Ela vem caindo, né? Está ali, ó, 22% para 19% em 2001. Vocês observem que ela vem caindo, a participação da ferrovia na matriz de transporte, não é? Aí veio o PNLT e apresentaram esse gráfico. Esse gráfico já tinha sido extinto já GEIPOT, e basicamente a NTT repassou os dados que as concessionárias passaram para eles. Né? Então, vocês observam que ali a ferrovia foi a 25% em 2005, e 2025 era para ser 32%. Tá? Isso é um dado do 2007, do PNT de 2007. Então, quer dizer, poxa, parece que a ferrovia avançou em relação à matriz de transporte. Né? A gente vem com esse segundo dado aí, né, que é um dado de 2015, do Plano Nacional de Logística, que já mostra que uma outra realidade, que a nossa parcela de transporte ali está em torno de... Não estou enxergando aí, mas é em torno de 15%. Então, quer dizer, isso é um trabalho também do governo, do Plano Nacional de Logística. Então, essa é uma outra realidade, né, que foi apresentada no Plano Nacional de Logística, né, nesse trabalho que saiu também do Tribunal de Contas. Isso é um dado do ano 2000 também, ele é de 2021, é o ano 2000. Então, quer dizer, essa realidade, né, não é de aumento da participação da ferrovia na matriz de transporte, ela está sempre caindo. Com isso, também, nós tivemos essa outra da Agência Brasil, essa outra informação que corrobora com aquela outra informação. Vocês observem lá que a questão ferroviária também está nessa faixa dos 15%. Também a participação da ferrovia nessa matriz de transporte nossa. Esse é um trabalho mais recente, também de 2021, que ele está mostrando lá que o ferroviário, em números normais, é 17,7% da participação na matriz de transporte. Então, vocês verem que a gente estava, antes de 2000, 2001, né, antes de 2000, a gente estava com cerca de 20%. Aí, a informação da concessão foi a 25%, tá ligado? E agora nós estamos vendo que a realidade que o Tribunal de Contas aponta no levantamento da 16, que está caindo. A participação da matriz de transporte nossa está caindo, está entendendo? Por quê? Porque nós só estamos atendendo, basicamente, minério e agro. Só isso que nós estamos atendendo, basicamente com a ferrovia. E eu vou mostrar o que acontece com isso. Os dados do PIB de 2023, vocês observem lá a participação do agropecuária, da indústria e do serviço. Tá? A agropecuária
677 bilhões de reais que ela arrecada por ano, tá? E a participação dela no PIB de 2023. Enquanto que a indústria é 2,4 trilhões e os serviços 6,4 trilhões, tá entendendo? Enquanto que o agro é essa parte. A parte de minério, tá entendendo? Ela é contabilizada junto com a indústria, tá? Aí a gente tem um outro dado, tá? Que mostra o seguinte, que a parte de mineração é 4% do PIB. Isso é um dado do Senado, que a gente conseguiu do Senado. Então, vocês observam o seguinte, a agropecuária é 7,15%, o serviço 67,53%, a indústria 25%. Como a mineração é 4%, né? Então, indústria e mineração tá? Dá 20, mais mineração deu uns 24 trilhões. Tá? Se a gente 2,4 trilhões, mas a mineração é 4%. Então, a gente ficou com a seguinte situação. Agropecuária e mineração, 11,15% do PIB. Indústria e serviço, 88,5% do PIB. Mas dentro da indústria e do serviço, principalmente, nós temos algumas coisas que não dependem do nosso transporte físico, do jeito que nós temos, como a energia elétrica, né? As telecomunicações, negócios imobiliários, a parte de duto também, o duto do petróleo, né? É o duto que sai lá do pré-sal ou de onde for, né? Que vai até a refinaria. Agora, da refinaria para adiante, nós temos a questão do transporte, porque os postos são todos abastecidos com caminhões e tal, que saem das refinarias. Então, indústria mais serviços são 4,5 vezes maior do que a agropecuária e da mineração. E todo mundo paga imposto, e todo mundo gera imposto para o governo. E o governo, em termos de ferrovia, atende apenas a parte de agropecuária e mineração, porque o investimento é só nessa faixa. O resto, você não tem investimento para carga geral ou para outro tipo, ou para passageiro, ou para outro tipo de coisa. Não é? Bom, e a característica dos transportes nossos pela ferrovia é minério de ferro, 67%, produto agrícola, 27%, carga geral, contêineres e outros, 6%. Esse 6% é mais de insumos para mineração ou para ferrovia ou para agrícola, tá entendendo? Principalmente calcário, material para fertilizante de terra, essas coisas assim, para a própria produção agrícola ou para minério de ferro, né? Outros produtos, para siderurgia, por exemplo, né? Porque não é só minério de ferro, entra outros produtos, mas basicamente a carga geral, contêineres e outros é 6%, enquanto o resto é minério de ferro e produto agrícola. Agora, a receita de 2023 pelo PIB, pelos aqueles 4% da mineração e os 67 bilhões da agropecuária, é 1 trilhão e 56 milhões de reais por ano. Está entendendo? Isso é uma quantia boa, tá entendendo? Que pode muito bem, né, esse pessoal manter as suas linhas de bitola métrica ou de bitola larga, tá entendendo? Sem depender muito do governo. Está entendendo? Então, eles têm condição para isso. E mostra que tem condição para isso esse quadro da NTT, que são das autorizações ferroviárias depois da Lei 14.000. Lá ela está mostrando lá em cima que em 40 contratos que já tinha assinado, isso é dado da NTT, tinham 220 bilhões para ser investido. Gente, se você colocar aí uma bitola métrica a 10 milhões o quilômetro, aquilo ali é 22 mil quilômetros de linha. É mais do que a gente tem operando hoje em dia, praticamente. Você está entendendo? Então, quer dizer, a iniciativa privada ela tem dinheiro para colocar e para fazer a ferrovia, tanto é que isso aí são propostas que foram assinadas na NTT. Então, eles têm dinheiro para poder colocar na ferrovia e deixar o governo um pouco mais livre para poder a gente avançar com outro tipo de transporte que nós vamos mostrar aí. Tá? Isso é dado da NTT. Tá? Agora, o PIB nos municípios. É isso que a gente quer mostrar, fazer uma comparação da carga e com o PIB dos municípios. Observe o seguinte, em 2018, 25 maiores das cidades concentravam 36,3% do PIB nacional. Tá? Isso em 2018. Em 21, 11 municípios, 24,4% do PIB. As maiores geradoras do PIB desse 24,4 estão lá. São Paulo, 9,2, PIB, Rio de Janeiro, 4, Brasília, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba são as maiores cidades que computaram aqueles 24,4% de geração do PIB.
Tá? E em 2021, 100 maiores municípios, tá, somavam 52,2% do PIB. Então, significa o seguinte: esse serviço a indústria, que é produtos e insumos, que geram impostos também, né, como a carga de minério e de agrícola também geram, 52% do PIB são produzidos aonde? São produzidos nas grandes metrópoles e nas regiões metropolitanas. Então, aí está mostrando que o quê? A importância, né, do PIB nessas regiões que estão sendo desatendidas do transporte, seja na questão do passageiro, seja na questão da carga geral, né, porque são nas capitais e nas regiões metropolitanas onde estão as grandes indústrias, né? É onde estão os serviços, onde está o turismo, onde está a hotelaria, onde está a mercadoria do comércio que roda para um lado para o outro, porque o serviço engloba esse tipo todo de serviço. Então, aí, a gente está tentando mostrar que não é só minério e produtos agrícolas que formam o PIB brasileiro. O PIB brasileiro tem muita parte que vem do serviço e da indústria, que não está sendo atendida, não está atendendo muito pouco. Mas atende o mercado de chapa da siderurgia. Atende o mercado de chapa da siderurgia. Então, ela está computada numa parcela disso aí. Mas muitas outras ficaram sem serviço. Até porque a gente sabe, né, que as tarifas ferroviárias, a ferrovia no Brasil, ela funciona como um centro de custo, tá entendendo? Para a indústria. O lucro não está na ferrovia, o lucro está no produto final da siderurgia ou no granel exportado, ou no produto exportado. Isso é, o custo do ferroviário, o custo do transporte, ele tem que ser o menor possível, tá entendendo? Para que o lucro lá no final, seja na siderurgia ou seja na exportação, ele seja o maior possível, porque ali é que entra o dinheiro para o agro e ali que entra o dinheiro da mineração, né, que, na verdade, né, a Vale não importa muito para a Vale, ela tem que ter um transporte, tá entendendo? E esse custo do transporte para ela tem que ser o menor possível, porque o lucro dela está na exportação, ou está lá em Tubarão, na usina de Tubarão, ou está na exportação do minério lá pelos portos de Vitória. A MRS, ou o lucro dela está na CSN, né, que também participa do consórcio controlador, ou na exportação lá para o Porto de Guaíba. Esse é o negócio, tá entendendo? Então, o custo do transporte ferroviário é o mais baixo possível. E isso, se vocês verem as tarifas reguladas para a NTT regula o teto, ela não regula o mínimo. Então, a gente vê que os preços, né, eles são diferenciados. Se a carga é para atender o grupo controlador, o preço é mais em conta, porque ele tem que funcionar como um centro de custo. Se é para um outro que quer transportar o minério dele e que não tem ativo disponível, o custo da tarifa é mais alto. Aí o cara vai dizer, mas ficou igual o do caminhão. Então, se eu procuro o caminhão, porque o nosso vai demorar, porque eu tenho que até liberar ativo, fica mais difícil. Está entendendo? Então, é isso que a gente quer mostrar, que é o seguinte, todos esses aí também pagam impostos e precisam do transporte, tá entendendo? E a gente só direciona para essa parte do PIB. E o que acontece com isso? Acontece que a gente nunca vai aumentar nossa participação na matriz de transporte atendendo só a menor parte do PIB, porque a maior parte está indo de caminhão. Porque esses 50%, tá, esse produto que está saindo todas das capitais aí, da indústria, etc. e tal, se ele não está indo pela ferrovia, ele está indo de caminhão. Por isso que a Presidente Dutra está lotado, todas as ligações entre as capitais estão lotadas de caminhão e lotadas de ônibus. Por quê? Porque a ferrovia não atende. Tá entendendo? E se a gente não atender, nós vamos ter que duplicar a rodovia e daqui a pouco ela vai estar toda lotada outra vez, porque o programa é só atender a carga de minério ou a carga de grão. E ficamos sem atender a carga geral, né, a carga de alto valor agregado, de maior valor agregado, e o passageiro, que eles estão indo de ônibus e estão indo de caminhão. Tá entendendo? Então, é isso que a gente quer chamar a atenção, que não está só... A mineração depende de transporte, depende de transporte. A grão depende, mas não são só eles. E se a gente quiser sair do mercado e melhorar a matriz de transporte brasileiro, a gente tem que atender esse grupo aí que não está sendo atendido.
E essa é a nossa proposta para atender essa parcela da população que também paga imposto, igual à mineração, igual à agrícola, que está desatendida. E aí nós vamos falar um pouquinho do trem de passageiro. O que foi o trem de passageiro de longo percurso? Né? Antigamente, você tinha um subsídio cruzado, porque a carga sempre foi lucrativa, e ela equilibrava as regionais e ela subsidiava o trem de passageiro. Né? Aí o que o governo fez? O governo separou carga do passageiro. Carga que é lucrativa para um lado, passageiro que é deficitário para o outro. O governo abocanhou um valor alto de outorga da carga, mais o valor do arrendamento do patrimônio ferroviário para que as concessionárias operam, está entendendo? Pegou esse dinheiro, colocou no bolso, está entendendo? Com o transporte ferroviário de passageiro de longa distância, ela desativou o que tinha na linha para facilitar a privatização, tá entendendo? Desativou os passageiros da linha, e o transporte metropolitano criou a CBTU e jogou todo mundo para a CBTU. Tá? A CBTU é de 84, o Transurb é de 80. Tá? Aí o que aconteceu? Chegou em 88, né? Chegou em 88, a Constituição veio e colocou a distribuição do transporte. O transporte municipal é por conta da prefeitura, o intermunicipal é por conta do Estado, o interestadual por conta da União. E aí começou a luta do governo federal querendo descartar a CBTU e o Transurb para os estados, para a operação dos estados. Né? Então, no nosso governo Lula, Dilma, essa questão ficou mais parada, mas os governos anteriores e os posteriores, no caso do nosso Bolsonaro, voltaram à carga de pegar e julgar a CBTU e o Transurb para os estados, que é a responsabilidade do Estado para ficar longe desse abacaxi, segundo eles falam, tá entendendo? Mas é um abacaxi que eles mesmo criaram, porque o abacaxi antigamente era autossustentável, mas como pegou o dinheiro e colocou no Caixa Único da União, tá entendendo? E atendeu só o lobby rodoviário e o ferroviário só a carga principal, que era a carga de minério e de grão, e o resto, dane-se, tá entendendo? Então, isso foi o que nós estamos lutando contra, mesmo sabendo que as dificuldades que o Estado tem de administrar esse tipo de transporte. Por quê? Porque, como desde 57 a questão ferroviária sempre foi por conta da União, tá entendendo? Os governos do Estado entendem, a ferrovia não é problema nosso, ferrovia é problema da União. Tá entendendo? Até que ele segura o abacaxi e começa a ter o problema, e aí não sabe o que faz com isso. Aí melhor é privatizar, porque ele sai daquele problema. Porque o custo é muito alto. Só que ele tem que pagar o reequilíbrio econômico-financeiro da concessão, enquanto se a concessão, vamos dizer assim, perde cliente. E no transporte urbano, que vocês vão ver mais à tarde, é a mesma coisa. Isso é, o cara fecha um contrato com lucro certo, tá entendendo? Balizado na taxa inteira de retorno do projeto, tá entendendo? Ele fechou um contrato para transportar 300 mil passageiros. Se ele transporta 200 mil ou 100 mil, tá entendendo? Ele continua ganhando a mesma coisa, porque o reequilíbrio econômico-financeiro cobre isso. E o que isso acaba trazendo para nós? É aquela questão que eu falei, que acaba com a preventiva, tá entendendo? Aí o trem começa a dar pau, o cara que vai pegar o trem de manhã não sabe se vai ter trem, não sabe se ele vai parar no meio da linha, que é muito por causa da supervia, que ele vai ter que descer e se virar para arrumar o transporte para chegar. Aí o que acontece? Ele sai do sistema. O concessionário, aqui para nós, ele está se lixando para isso, tá entendendo? Fala outro nome, se lixando para isso, porque depende, ele está ganhando a mesma coisa, se o usuário está dentro do sistema, está fora do sistema, para ele, tanto faz. Tá entendendo? Então, ele continua segurando a preventiva e o trem dando problema no meio da linha, ou é problema do trem, ou é problema da linha, ou é problema da rede aérea, ou é problema da sinalização. Cada hora é um problema que para o trem e o usuário tem que se ferrar. Está entendendo? Bom, aí nós vamos falar um pouquinho desses projetos que rolam, né? Então, nós temos o Estado, temos projetos que a gente vê que está muito pujante no Brasil. Para quem a gente não tem nem Maria Fumaça funcionando direito, os que têm são Maria Fumaça, na grande maioria, né, do transporte de carga que sobrou, né, do transporte ferroviário que sobrou, né, e sem contar os metropolitanos. Aí a gente veio com a proposta de trem de alta velocidade.
Então, o trem de alta velocidade é definido para linhas com maior de 250 km por hora. Você vê que nossos trens de carga, cargueiros, que são os mais velozes, são 60, estourando 80 km por hora, né, que esses cargueiros das linhas maiores funcionam. A maioria é 40 quilômetros e olhe lá. Né? Isso é um problema para o transporte passageiro, porque o cargueiro ele entra ocupando a linha e, enquanto ele não sai lá na outra ponta, você fica sem colocar o trem de passageiro, que o trem de passageiro depende de velocidade. E nós perdemos o mercado para o rodoviário naquela ocasião, porque as nossas linhas não tiveram modernização, o equipamento de material rodante antigamente era menos sofisticado do que nós temos hoje, com menos tecnologia, e os veículos rodoviários vieram com velocidade maior. O caminhão entregava o produto mais rápido, o sujeito viajava de ônibus mais rápido do que o trem. Então, nós perdemos muito mercado para o rodoviário por causa da nossa baixa velocidade. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, se a gente tiver linha, a gente viaja 100 km, 150 km, 200, 300, agora estão batendo recorde de 600 km por hora. Cara, o transporte ferroviário, comparado, é o imbatível no transporte terrestre em qualquer lugar que você implantar. Não tem transporte rodoviário hoje em dia que faça uma competição com nós em termos de levar mercadoria ou de transportar de um lugar para outro. Hoje nós temos capacidade, temos tecnologia e temos velocidade para isso. Tá? Então, as linhas de alta velocidade são caras em terrenos montanhosos. Um outro problema. Se vocês forem ver na Europa, a linha de alta velocidade são linhas em terras planas, né? Normandia, Bélgica, que é tudo plano. Nos lugares que são montanhosos, ele não usa o trem de alta velocidade porque tem que fazer muita obra de arte, que é o caso nosso, principalmente aqui em São Paulo, que tem que atravessar a Serra das Araras, tem um terreno, mas Vale do Paraíba, mas tem montanha para caramba, morro para caramba, então é muito túnel, é muita obra de arte, isso encarece demais a implantação de um trem de alta velocidade nesses trechos. E para quem é ferroviário ou para quem é agrimensor, né, sabe que a hora que você vai fazer uma ligação de transporte, primeiro você vê a questão que é mais cara. Qual é a questão que é mais cara? É a questão da estrada, né? Seja ela rodoviária ou ferroviária. É ela que você tem que ter, porque o material rodante é 20%, 30% do investimento total. E o grosso mesmo é a infraestrutura. Né? Se você tem uma linha que necessita ser reta, e reta eu estou falando o seguinte, raio de curvatura de 6 mil metros, 6 quilômetros, né? E a gente trabalha com raio de curvatura de 200, 400, 500 metros, a gente já acha que já está muito bom, tá entendendo? Agora, quando é trem de alta velocidade, né, os primeiros eram 4 mil metros de raio, 4 quilômetros de raio de curvatura, e o da Mancha, por exemplo, são 6,5 quilômetros de raio de curvatura. Então, são linhas que são praticamente retas, são para lugares planos, são para o Pampa Gaúcho, por exemplo, seria um bom lugar para colocar um trem de alta velocidade, porque é tudo plano, está entendendo? Enfim, então, essa é a questão também do custo do trem de alta velocidade. Né? Existem várias tecnologias, que é uma outra discussão. Existe roda-trilho, levitação magnética e mista. Mista é porque ele parte com a roda e a hora que ganha velocidade que ele entra a função magnética. Existe outra tecnologia também nesse tipo de transporte, que é com captação de terceiro trilho, captação de rede aérea ou sem captação, que é o magnético, que a energia que vai para o trem é feita por indução magnética. É diferenciada. Né? A infraestrutura não usa mais lastro de brita, tá entendendo? É um outro tipo de componente, é uma estrutura mais fixa do lastro, por quê? Porque o trem de alta velocidade ele levanta a pedra e a pedra bate nos equipamentos sob estrado, tá entendendo? E prejudica o equipamento. Então, por causa da velocidade que desloca, a brita voa e começa a bater nos equipamentos sob estrado. Então, já se usa outra tecnologia para fazer o lastro disso aí, que não é mais a brita. Então, é um outro custo que encarece o sistema. A distância que estão tentando fazer o Rio-São Paulo são 380 quilômetros. Né? Os fabricantes de TAV, nós temos na França, Alemanha, Espanha, Coreia do Sul, China e Japão. O da Coreia do Sul, eu conheço o da França, o da Alemanha, o de levitação magnética,
e da Coreia do Sul, que eu liderei a equipe que foi lá, que eu levei, inclusive, o Cossenza para falar sobre a CBTU. O Cossenza é o ex-presidente, ele é diretor técnico da CBTU, presidente do CREA, e é um grande amigo, e que nós fomos juntos e fomos muito bem recebidos lá na Coreia com essa comissão nossa. Eu fui falar sobre todo o sistema nacional, a Valec foi falar sobre a expansão que estava sendo feita norte e sul, e o Conselho foi falar sobre a CBTU. Bom, o projeto de trem-bala, aí vem os estudos, né? O trem-bala Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas, né? Foi feito pela Transcor, que era um projeto alemão. A Italplan, que era um consórcio, era um projeto italiano. A diferença dos dois era que o Transcor ia até Campinas e o projeto italiano não, já era uma ligação Rio-São Paulo sem escala, tá entendendo? Uma ligação direta, tá entendendo? Rio-São Paulo. Aí entrou esse consórcio interglobal. Esse consórcio interglobal, poucos ouviram falar, mas era um consórcio da Odebrecht com a Siemens, que basicamente era o projeto da Transcor, só que não ia até Campinas, era o mesmo projeto da Italplan, só ia até Italplan, não é? Aí depois veio o projeto da Alcro, que foi o último que foi feito, que já era um grupo inglês, né, que fez esse projeto, tá vendo? Tem inclusive o software que traçava a linha, né? E que hoje é o TAV Brasil, que é o outro projeto que está tentando trabalhar para um início de implantação em 2027, né? Com uma concessão de 99 anos, tá entendendo? E é um projeto privado. Tá entendendo? Eu acho interessante o projeto privado. Por causa de quê? Porque projetos caros, tá entendendo? Repercute em tarifa cara, tá entendendo? Nós não precisamos de competir, a ferrovia não precisa de competir com o avião, nós precisamos de competir com a rodovia, que é a rodovia que está entulhada. E por que a gente não precisa competir com o avião? Porque se a gente for competir com o avião, a tarifa nossa vai ficar muito cara. Então vai ficar uma tarifa para uma elite que já tem um avião, tá entendendo? Aí a gente vai construir um projeto caro, de implantação cara, tá entendendo? Que vai ter uma tarifa cara, que quem vai pagar por ela, tá entendendo? Não é o simples cidadão que está querendo deslocar para o Rio São Paulo, tá entendendo? É o cidadão que já tem o avião e teria mais uma opção, que seria o trem de alta velocidade. Então, mesmo que tenha uma diferença pouca de um de outro, mas como projetos caros representam no final de tarifa cara. Para diminuir essa tarifa, tá entendendo? Ou o Estado tem que ter uma complementação da tarifa social alta, se o Estado é rico, então ele põe lá para poder bancar, tá entendendo? Ou então vai ser um projeto para uma elite usar, tá entendendo? Eu acho que, se a iniciativa privada quiser entrar e fazer, isso aí, meus parabéns, eu acho que é interessante, é importante ter uma tecnologia. Agora, para quem não tem nem Maria Fumaça transportando passageiro, tá entendendo? Ou tem uma ou outra, tá entendendo? A gente já querer partir para trem-bala, é que eu falo, porra, parece que na ferrovia ou é calça de veludo ou é muda de fora, como dizia minha mãe. Quer dizer, você não tem nada, tá entendendo? Aí, de repente, sobra um dinheirinho, não, vamos querer trem-bala. Pô, aí trem-bala, você entra na discussão, é trem-bala de 300 quilômetros? É trem-bala de 600 quilômetros? É trem-bala de limitação magnética? Porque tem uma porção de tecnologia. Se é ponta de tecnologia, aí parte para uma outra discussão, que também, no meu ponto de vista, só fica na discussão e não sai da conclusão. Então, não sai uma conclusão final. Não é? Então, esses estudos, né, nós tivemos mais um ainda, que foi um trem de alto desempenho, que foi o Brasília-Goiânia. Isso meu amigo Valente conhece bem, que foi da época dele, que foi um projeto que foi feito pelo Roriz da ligação Brasília-Goiânia, que é um outro projeto interessante, porque existe um tráfego muito forte, hein? Expresso Piqui. Mas aí, então, esse trem também apareceu lá na época do Roriz. Eles já começaram a falar em trem de alto desempenho, porque viu que o trem de alta velocidade era bastante mais caro, né? Então, e o custo estimado, né, que nós temos aí nas publicações dessa implantação desse projeto Rio-São Paulo é de 50 bilhões de reais, quer dizer, e é uma tecnologia roda-trilho, é um projeto caro, né? Aí as fontes estão ali. Bom, aí tem outro tipo de passageiro. Então, passageiro pendular. Muita gente não conhece, e aquela foto ali é uma foto de cima, é uma foto que mostra muito a questão do pendular. O que é o pendular? O pendular é uma tecnologia tipo moto. Quando você entra na curva, o trem tomba. Ele tem uma super elevação da caixa, que ele tomba e permite uma velocidade maior de entrada em curva. Está entendendo?
Então, com isso, você pode ter curva de raios menores, você não depende muito de retificação de linha, você pode usar muitos trechos nossos ainda, tem trechos nossos que... Pô, via permanente construída em 1890, 1910, tem que ter um trato, né? A MRS é uma linha antiga, é uma linha central do Brasil de final do século XVIII, início do século 1900 e pouco. Mas ela teve trato, ela teve retificação de linha, ela fez túnel e tal, para ter um desempenho melhor, não é? É o que a gente acha que deveriam fazer com a Vitória Minas lá. Não adianta só comprar locomotiva, você tem que ter uma linha mais retificada, uma duplicação de linha, para você poder ter mais produtividade. Tá entendendo? Então, são esses tipos de trem, né, que eu acho que são mais adequados. Esse é meu pensamento. Tá? Você pode utilizar boa parte da estrutura atual, o custo é muito menor que o TAB, que você não precisa ter muita obra de arte, você não precisa ter muita retificação, muito túnel, nem nada. Tá entendendo? Os trens que rodam em outros países, a gente vai falar ali, vocês vão ver. Né? A velocidade é até 250 km, né? O Alfa Pendular de Portugal atinge 220. Isso é um trem que foi reinaugurado agora recente em Portugal, tá entendendo? E tem um ótimo desempenho, todo mundo fala muito bem dele. Tá entendendo? E se a gente, olha só, se o Rio-São Paulo, né, hoje, de ônibus ou de carro, a média é 6 horas de viagem, nesses 380 km. O trem-bala está se propondo a fazer em 1h30, com uma tarifa mais alta. Se a gente fizesse em 2h30, que é menos da metade do tempo, tá entendendo? A gente não ia ter muito mais passageiro, com a passagem muito mais em conta, não teria muito mais popularidade o trem do que um outro trem que vai custar cara a passagem, e alguém vai sair, não, eu queria 1h30, não quero 2h30. Pô, o cara está indo de ônibus, gastando 6 horas, não vai querer entrar em 2h30? A gente acha que é muito mais factível, tá, esse tipo de trem do que um trem de alta velocidade que vai ser basicamente para alguns, tá entendendo? Existe a eletricidade e existe a diesel. Aquele ali é um exemplo da diesel. Fabricante de trem pendular, Alstom, Siemens e CAF. A CAF aqui, lá de Hortolândia, tem tecnologia para poder fazer isso, tá entendendo? Então, quer dizer, a gente pode fabricar ele aqui. Me ajuda. Me ajudem. Então, a gente pode fazer isso. Azul não. Antes. Isso. Bom. Afonso, está acabando? Quanto tempo só? Quanto tempo só? Quanto tempo só? Falta 10 minutos. Eu chico a mão também. É porque houve alguns problemas aqui. Não é político. Calma. Você está descontando? Então, igual partida de futebol. Vamos para além da prorrogação, pelo menos nos 15 minutos. Tu conhece, Maria. Não, você tem não. Não precisa. Aí. Estava aí. É nisso. Não, é naquele mesmo. Não terminei. Tá bom. Isso. Bom. E, atualmente, nós temos 400 trens desses que rodam pelo mundo afora, em 11 países: Itália, Portugal, Eslovênia, Finlândia, Rússia, República Tcheca, Reino Unido. Quer dizer, é um trem que é bastante utilizado no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Não é? E podemos ter ele com rede eletrificada ou não. Aquele de baixo ali é um exemplo de trem pendular a diesel. Não é? Trem regional de passageiro. Qual que foi a motivação de se começar o trem regional de passageiro? Aqui tem um dado interessante. Né? Naquela ocasião, em 96, 97, existência de trechos ferroviários ociosos, com pouca utilização no Brasil, né? E o desenvolvimento de veículos ferroviários mais leves, o VLT. Na ocasião, estava sendo desenvolvido a tecnologia do VLT, que ainda não se tinha. Né?
E foi feita a avaliação técnico-econômica, né, do Sistema de Ferrovia de Passageiro de Interesse Regional pela COP UFRJ, e esse estudo foi conduzido pelo BNDES. Tá? Então, aí eu estou querendo mostrar para vocês que a gente fica patinando nos estudos e a gente não consegue avançar muito. Depois desse, os objetivos eram desenvolvimento regional, redução dos tempos de viagem, melhoria da qualidade de serviço, uso mais racional do espaço urbano, desenvolvimento da indústria nacional, né, que será estimulada para participar desses projetos, desenvolver equipamentos e tudo mais. Aquilo ali nós estamos vendo ali é um VLT da CAF, que é o VLT que tinha em Cuiabá, que está indo lá para... Está indo para... O VLT da CAF está indo para onde, Maria Rosa? O VLT de Cuiabá está indo para onde? Para Salvador, isso mesmo, lá para o lugar, lá para a Calçada Paripe. E embaixo já é um outro VLT fabricado pela Marco Polo. Esse está rodando lá no sul, em Santana do Livramento. Todos eles são a diesel. Tá? Esse é um outro problema. Os projetos, né? Normalmente ninguém sabe o que quer de passageiros. Aí contrata uma consultoria para fazer um projeto e o cara, o tipo de projeto que você quer, o cara não sabe muito bem. Não, faz aí, vocês que entendem do negócio. Aí o cara faz um projeto alto, bacana, caro, equipamento caro, eletrificado e tudo mais. Aí depois a conta não fecha, porque a capacidade de pagamento dos passageiros acaba sendo muito baixa em termos de pagar e o projeto de implantação fica muito caro e aí dá inviabilidade do projeto. Então, essa questão dos estudos, você tem que saber o que você vai oferecer para que o projeto dê viável, porque senão toda vez vai ser um projeto inviável. Você tem uma ideia, mas o diesel também polui. Isso aí é uma comparação do VLT Bom Sinal na ocasião, de 4 carros, quantos veículos articulados, né? São 5 ônibus articulados ou 10 ônibus convencionais, 62 vans, que ele compete com a questão de menor poluição, né? Em relação a cada veículo desse economiza isso tudo de veículos em termos de poluição ambiental. Isso é, um trem VLT, mesmo a diesel, é muito melhor do que aquilo tudo rodando nas nossas ruas. Projeto de trem regional. Publicado em 17/11/2014. Eu saí daqui em 2012. Aí já tinha feito alguns estudos, vamos falar sobre isso. 2014, atualizado em 2022. Programa de trem do Ministério do Transporte, Plano de Reabilitação da Ferrovia, Projeto de Trem Passageiro, contratou do BNDES 14 estudos. Eu já tinha feito alguns estudos. Então, o BNDES, naquela ocasião, já contratou, o Ministério do Transporte já contratou em 2014 e 2022. Os trens de passageiros naquela ocasião eram todos esses 17 trens aqui. Tá? Esses que estão em cinza, eu consegui fazer os estudos quando eu estava aqui. Tá? Os outros não, os outros ficaram de fora. Como é que nós escolhemos esses trens? Nós mandamos carta para toda a prefeitura e toda a Câmara de Vereadores das cidades onde passavam esses trens aí, onde tinha essas ligações. E aqueles que tivéssemos respostas positivas acima de 80%, tá entendendo? A gente ia desenvolver o projeto. E como a gente ia desenvolver o projeto? Com que dinheiro? O dinheiro nosso para passageiro, gente, era o que sobrava da secretaria. Tá entendendo? E chegava no fim do ano, tá dizendo, olha, está sobrando dinheiro. Aí eu já estava com todo o material pronto, contratava uma universidade para fazer, porque se eu tivesse que entrar no processo licitatório, eu não conseguiria vencer, tá entendendo? E conseguíamos fazer o negócio, tá entendendo? Fazer os estudos. Ali só teve um que nós tivemos uma resposta muito boa, mas eu fiquei assim, meio sem jeito de fazer, que foi o Volta Redonda em Itatiaia. Por que isso? Porque eu sou de Barra Mansa e essa linha passaria por lá. E lá ele já tinha ganhado o pátio de manobra, né? E já tinha conseguido uma estação do TAV, que fala que é Volta Redonda, mas o terreno era de Barra Mansa. E eu falei assim, se eu colocar mais esse estudo aí para Barra Mansa, o nego vai falar que eu sou... Estou puxando a sardinha para...
Bom, e foi por isso que eu acho que eu ganhei o título de cidadão benemérito do Estado do Rio, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Eu sou cidadão benemérito de lá também. Tá? Então, esse era o trecho. O trecho São Luís, lá do Maranhão, São Luís Itapecuru-Mirim, na verdade, era São Luís Codó. Nós fizemos só o trecho de Itapecuru-Mirim porque iam implantar um polo petroquímico em Bacabeiras, que é um lugarejozinho entre São Luís e Itapecuru-Mirim, e esses dois lugares eram onde o pessoal que ia trabalhar em Bacabeiras seria atendido. Então, foi desse trecho. E aí desmembraram, e aí já não é mais do meu tempo, fizeram o Codó Altos até Luiz Correia. Então, esses são os trechos. Bom, agora o governo veio implantar esses outros, está outra vez estudando, agora foi a Infra que contratou esses trens. Londrina-Maringá, a gente já tinha estudado, está sendo reestudado outra vez, né? O Pelotas-Rio Grande. Eu vou falar um pouquinho de cada um. O Londrina-Maringá é muito interessante, porque lá são 11 cidades atendidas dentro do Londrina-Maringá, mas duas cidades depois de Londrina e Maringá também quiseram entrar no projeto. E o apoio popular e político lá é de todas essas cidades. Então, é um trem que tem viabilidade, porque tem força política para poder sair. Tá? O Pelotas-Rio Grande é a mesma coisa. Nós temos hoje o nosso prefeito eleito por Pelotas, né? O ex-presidente da Transurb, né? Que ele voltou para lá. Esse projeto começou, quando eu fiz, era no governo dele. Tá? É um projeto que vai atender a Universidade de Pelotas, Federal de Pelotas, do Rio Grande do Sul, Porto do Rio Grande, e lá tem a Praia do Cassino, que é uma das praias, um balneário mais importantes do Rio Grande do Sul, que a gente entende que o mercado imobiliário vai ajudar a colocar esse projeto para frente. Não é? Então, é um projeto que a gente entende que é um projeto que vai para frente. O Salvador Conceição da Feira, a Feira de Santana, o projeto original do BNDES era Salvador Conceição da Feira. E o pessoal pediu para poder chegar até a Feira de Santana. Isso foi uma proposta, inclusive, da Universidade Federal da Bahia, que nós conseguimos. Agora está um pouco de indecisão, porque o pessoal da Bahia está pedindo para fazer para Lagoinhas. A Lagoinhas é bem diferente de Feira de Santana. A Feira de Santana é um polo de entroncamento muito forte na Bahia. Não tem nada que contra atender a Lagoinhas, mas tem que definir, porque nós já estamos com dificuldade de fazer um outro que é um pouco diferente, vai ter que ser feito um outro estudo. Então, a Bahia tem que se definir melhor, porque é um trecho bem grande, está entendendo? E a Bahia tem que se posicionar melhor, se vai continuar esse, se vai ter que fazer um outro estudo, indo lá para Lagoinhas, né, e não para a Feira de Santana, ou fazer os dois. Aí vai depender muito de recursos. O São Luís Itapecuru-Mirim, eu já falei para vocês. O Brasília-Lusiânia, não foi nós que fizemos, foi a Sudeco que fez, na ocasião, os estudos. É um outro projeto que a gente já está batendo há muito tempo. Inclusive, eu fiz a viagem de alta de linha. O trecho ferroviário não chega dentro de Lusiânia, mas é só você fazer um puxado ali, um ramalzinho, que você atende o centro de Lusiânia. E é um trecho muito adensado aqui em Brasília. A gente acha que é um trem que pode funcionar, porque ele vem numa linha desimpedida, ele vai vir muito mais rápido. Fizeram o BRT já está dando pau aqui, porque já está mais um no meio de todos, e já está superlotado, e a gente entende que esse trem chegando. O projeto era chegar na rodoferroviária, e da rodoferroviária você já tem um VLT que atendia todo o eixo principal aqui. Um é ASA, o outro principal, já esqueci o nome. Está entendendo? Então, era um projeto bastante interessante, eu acho que esse projeto sai. E o último, Fortaleza Sobral. O Fortaleza Sobral não tem essa ligação ainda, mas o Estado do Ceará ele avançou muito na discussão tanto dos trens dele, através de uma estatal do Estado, que antigamente era a Metrofor, que era a CBTU. Né? Então, eles estadualizaram e continuaram estatais. Não é? E tanto continuaram com Fortaleza, como já implantaram o VLT em Sobral, e esse aí é um estudo de ligação. Então, isso aí tem um apoio do Estado do Ceará em termos de trem. Né? Parece que eles gostam bastante do trem, então tem um apoio político. Né?
E uma coisa interessante, né, que a gente vê é essa questão da operação estatal. Eu lembro que na nossa discussão antes na privatização, a gente falava sobre que o nosso projeto, na época do João Luiz, que era um projeto nosso, de atender o centro de Belo Horizonte por túneis, está entendendo? E o nosso próprio pessoal falou assim: é muito caro, está entendendo? Esquece disso, Afonso. Eu falei assim: não, gente, nós temos que. Vocês acham que túnel é só Rio e São Paulo que pode? Nós somos a terceira capital, quando não segunda, o estado do Brasil, entendendo? Em termos de arrecadação. Eu acho que a gente tem que atender o centro de Belo Horizonte, porque se com a iniciativa privada desse jeito, nós vamos impactar o centro da cidade ali, que não vai ter como resolver isso aí pela rodovia, pelas avenidas. Hoje, por exemplo, a gente já tem algumas ruas lá em Belo Horizonte que, na hora do rush, está congestionada de ônibus, está entendendo? Está congestionada de ônibus. Então, a gente tem que pensar, né, como é que vai ser isso. E o João Luiz, na ocasião, fez um projeto da linha 2, que é essa linha hoje que estão tentando construir, que ela passava pelo centro da cidade e até hospitais, né? Mas o nosso pessoal achava que era muita areia para o nosso caminhãozinho lá de Minas. Eu sempre lutei ao contrário, eu achava que não. E tivemos exemplo disso na exposição que o Metrofor fez para nós, que o Metrofor, além de ter implantado no Ceará, já estão. O governo do Ceará já está fazendo os túneis para atender o centro da cidade. Cara, se o Ceará pode, Minas Gerais não pode, Minas Gerais pode, sim. Tá entendendo? Então, a gente tinha condição de fazer isso e temos condição de fazer isso. Nós temos que colocar na cabeça que isso é possível, tá entendendo? E nós temos que avançar nesse sentido, para poder atender o centro de Belo Horizonte. Senão, nós vamos ficar com um ramalzinho lá que vai disputar espaço com o BRT, vai disputar espaço com ônibus, vai para disputar aí 50 mil passageiros ou 60 mil passageiros com esses modais lá nesse ramal do Barreiro, que eu acho que, para mim, vai ser um problema. Tá entendendo? Ele vai entrar dando prejuízo na concessão. Por isso que já estão falando, em vez de ser linha dupla, linha singela, já estão querendo fazer outras alterações lá para poder baratear o investimento. Tá? Então, os contratos desses estudos foram assinados em julho de 2024, né, e a ordem civil já foi emitida. Isso já estão sendo realizados novamente os estudos. Então, vocês já viram. Foi do BNDES, foi os estudos que eu fiz, foi os estudos de 2014 e agora novamente os estudos. Nós ficamos nos estudos e não implantamos. Né? Nós temos que parar com isso, nós temos que fazer o estudo e implantar. É igual o projeto de ferrovia. Nós temos um projeto de ferrovia para esse país todo, tá entendendo? Todo. Tem tudo quando você precisa ter. Travesseiro do Serra do Tigre, tem projeto. Tudo tem projeto. Tá entendendo? Agora a gente precisa tomar coragem e implantar, investir nisso aí, porque a saída do transporte de alta capacidade, gente, é ferrovia, não é caminhão, não é ônibus, não é nada. Tá entendendo? É ferrovia, não é caminhão. Tá entendendo? Então, nós temos que atender essa parcela que está sendo desassistida. O passageiro também, porque dentro do serviço tá os serviços profissionais. Tá entendendo? E esse profissional é o encarador, que chega na sua casa para poder arrumar qualquer coisa, é o cara que vai trabalhar, que vai prestar um serviço aqui, é o advogado que vai para o centro da cidade. Então, isso é também um serviço de passageiros nas grandes cidades. Né? Então, aí nós vamos falar um pouco das nossas propostas. São bastante propostas, mas a ideia é a gente fechar depois escolher as propostas melhores para a gente poder avançar. Então, é dar continuidade e construir a FIOL, FICO e a Transnordestina. Por quê? Porque já começou o projeto. Vai parar o projeto? Vamos fazer uma outra ferrovia do Norte-Sul, que, na verdade, virou Norte-Sudeste, porque acabou lá em Estrela do Oeste. Pois é. Então, tem que fazer. E tem que terminar a Transnordestina, ou vai ser uma Transnordestina perneta, que a perna não chega a suave, só chega em PCI, no Ceará. Então, tem que fazer. Tá? Promover a interligação ferroviária para o transporte de passageiro e carga geral unitizada, que é carga geral em contêiner ou em volumes pequenos, para você poder transportar e deixar nas cidades. Está entendendo? Entre as capitais do Estado e do Distrito Federal, visando a integração e segurança nacional. Nós temos que integrar o nosso país através de ferrovia como um todo, tá vendo? Com trens de alta velocidade, para a gente poder ter essa integração e atender esses passageiros que vão de Rio a São Paulo, que vão de Rio a Vitória,
que vão de Rio a Goiânia, ou a Brasília, ou Belo Horizonte a Salvador. A gente tem que integrar o país, tá entendendo? Até porque essa movimentação é importante. A gente não está pensando em guerra, não está pensando em nada. Mas se a gente tiver necessidade de uma mobilização, a gente tem que ter mobilização tanto para levar pessoal, para tirar pessoal, para levar equipamento, para tirar equipamento. E é uma questão... Bom, as 20 propostas aí, vai ser difícil da gente começar. Posso mais 10 minutinhos? São 11h15. Tu pode mais 10 minutos. Tá bom. Bom, então vamos tentar ir rápido. Né? Criar um grupo de estrutura interna do Ministério do Transporte visando conduzir esse processo, porque esse processo tem que ser um processo político, porque tem muita questão de travessia de cidade, porque o atendimento é atendimento de cidade. Entendendo? Não é tirar a ferrovia da cidade, é atender o passageiro das cidades. Entendendo? Então, nós temos que ver problemas de travessia, outros problemas, então é importante a gente formar esse grupo para conduzir esse processo de informação para ter até 250 km por hora. A ideia é ter uma velocidade média de 150 km por hora na nossa linha. Formar um consórcio público entre ente federativo, onde passará a ferrovia, integrando técnico e politicamente definição de passagem, travessia, etc. Planejar e projetar e implantar as novas ferrovias. Isso é muito o que a infra faz já hoje em dia. Disponibilizar linhas de financiamento para aquisição de trem de passageiros, né? Porque a ideia é dar a linha, tá entendendo? E fazer, ou faz a concessão, ou faz a implantação por operação pública ou privada. A pública, se a gente for tentar fazer funcionar como mais desenvolvimentista. E o privado, se o privado quiser entrar, nada contra, desde que siga as regras, entendeu? Incentivar a produção de trilho no Brasil, que hoje em dia a gente não tem trilho mais, você tem que importar, aquilo que eu já falei. Criar e aprovar projeto de lei obrigando a continuidade de investimento, que é um outro problema. Ganha uma oposição para tudo quanto é projeto que estava sendo desenvolvido anteriormente. A gente tem que ter continuidade. Porque os militares tinham planejamento. Tinha, porque era um governo atrás do outro, e um seguia o que ia à frente e puxava, e então terminava os projetos. O nosso, não. Nós começamos o projeto, aí para. Por exemplo, esses estudos aí, eu fiz lá em 2007, 2010, tá entendendo? Estamos em 2024 repetindo os estudos. Tá entendendo? Então, cadê a continuidade disso? Não tivemos a continuidade. Né? Incentivar e fomentar a implantação de vias férreas, sinalização para trens regionais de passageiros nas linhas onde a gente não puder utilizar as linhas que estão sendo aí ociosas. Né? Se a gente não puder utilizar essas linhas, que o governo ajude a implantar novas linhas ou na mesma faixa de domínio para que a gente possa ter esses trens regionais, que, na verdade, são as short lines. O trem regional, na verdade, pelo menos a nossa proposta, era transportar tanto passageiro como a carga de maior valor agregado, tá entendendo? Em vagões, né, ou em carros especiais para isso, né? Seja ele com container ou seja ele tipo aquele trem postal que eu mostrei. São carros especiais para isso. A gente estava desenvolvendo um projeto da Bolsinão para isso. Então, incentivar o desenvolvimento técnico, a formação de mão de obra especializada do serviço ferroviário por intermédio de convênio SENAI. Os convênios que a gente tinha antes de formação ferroviária da rede ferroviária SENAI, que hoje a gente tem o SENAT. Então, se conveniar os dois, para a gente poder treinar mão de obra para a ferrovia, que hoje em dia, gente, está muito difícil você achar mão de obra da ferrovia, porque com o desmantelamento da ferrovia, muita gente saiu desse mercado, foi para outro, foi trabalhar em outros cantos, criou seu botequinho, criou sua lanchonete, saiu da ferrovia. Para você pesquisar gente que trabalha, que conhece o serviço ferroviário, hoje está muito difícil. Próximo. Sou eu. Rever contrato de concessão de forma a garantir que a concessão realmente garanta o serviço público de transporte acessível a todos os interessados. É aquilo que eu falei. É concessão de serviço público? Então, ele tem que atender todo mundo que tem interesse naquele transporte. Não é só minério, tá entendendo? Não é só atender quem controla a ferrovia. Ele tem que atender todos que estão interessados naquele tipo de transporte. Por isso que a criação daquele conselho de usuários, né, para que o usuário opa, aí, cara, o nosso grupo aqui não está sendo atendido, não. Tá entendendo? E aí se tomar uma providência para que a concessão passe a atender também aquele serviço. Tá entendendo?
aqueles interessados que estão sem o serviço. Revisar a Lei 14.273, visando garantir a segurança dos usuários, bem como o transporte pela ferrovia e apurações devidas quando de atropelamentos e outros crimes praticados no trabalho. Isso aí foi cortado na lei, está entendendo? Então, é o seguinte, se um cara é atropelado, está entendendo? Se atropelado é morto na linha, nem BO se faz. Eu falei assim, vem cá, se um motorista de carro atropela uma pessoa, dá uma confusão danada. Aqui nem BO a gente pode fazer. E outra coisa, eu falei assim, não dá para atender a garantia da preservação do patrimônio, porque a função da segurança patrimonial, por essa lei, está em isolar e chamar a autoridade competente para poder atender. Se o trem passa, corta o pé de um camarada, se eu for chamar alguém para atender e não tiver um atendimento rápido ali para estancar o sangue, o cara vai sangrar até morrer, está entendendo? E outras coisas mais que a gente acha que é um problema. Por que não se faz um BO? Porque quando há um atropelamento ou há qualquer outro problema, esse BO é que vai disparar a investigação. Se aquilo ali foi suicídio, se foi alguém que foi empurrado, tá entendendo? Até se foi falta de vedação da faixa, tá entendendo? Porque a falta de vedação da faixa incrimina, a concessionária tem que vedar a faixa. Então, se um cara é atropelado na faixa, pode ser que seja um problema da isolamento da faixa de domínio, tá entendendo? Então, aí o cara entrou, invadiu e foi atropelado, não viu o trem, foi atropelado. Então, isso é uma das coisas que eu acho que tem outras coisas também, mas isso é muito importante. Se o cara está numa cidade do interior, tá entendendo? Chega um cara lá que quer meter o fogo na estação, ele mete o fogo na estação, o que a segurança patrimonial vai falar? Ela vai isolar o local e vai chamar o corpo de bombeiro para poder apagar o fogo, e enquanto isso o fogo está pegando, está entendendo? Quer dizer, ele nem para deter, porque no RTF, o segurança patrimonial podia deter o cara que estava fazendo um problema. Você está lá comprando passagem para poder viajar de trem, chega um cara lá e te assalta, a segurança ferroviária vai chamar a polícia, tá entendendo? Não vai impedir o cara lá na hora. Tá entendendo? E foi isso que foi reduzido em termos da lei, que é o artigo 47 e 48, se eu não me engano, dessa lei 14.000 e alguma coisa. Tem certas coisas que tem que ser revistas, não pode ficar assim. Tá? Implantar e recuperar e operacionalizar a estação ferroviária dos municípios atendidos da mesma forma que as prefeituras administram as rodoviárias municipais. Nos projetos de trem turístico e desses trens regionais, a gente perguntava se a prefeitura poderia operacionalizar suas estações. Não teve uma prefeitura que dissesse, não, isso aí não é problema meu, não. Todas elas falaram, não, deixa que a nossa estação, se vier o trem, a estação a gente dá a nossa parte. E é isso que a gente vê. Tá? O custo da ferrovia não precisa ser concentrado todo de um lado só. Isso é, o cara que vai pegar aquela concessão ou aquele serviço, ele tem que ter trem, ele tem que ter cuidar da via, ele tem que cuidar da estação, e aí o custo fica muito alto, entendeu? E o cara não consegue avançar. Se a gente consegue distribuir isso aí num consórcio onde a União, Estado e município participem, você, vamos dizer assim, alivia esses custos, tá entendendo? E fica uma coisa mais deglutível, né, para a prefeitura ou para o Estado poder ajudar a avançar com essa participação, dividindo esse custo para todo mundo. Tá? Bom, disponibilizar publicamente relatórios atualizados da fiscalização, informações referentes a programa de investimento e seu cumprimento. Você não encontra nenhum relatório de avaliação da NTT, de tudo, como é que foi, como é que não foi. Isso aí fica fechado, a gente acredita até que exista, mas isso aí não é divulgado, a gente não fica sabendo o que aconteceu, se a fiscalização está sendo feita a contento, se não está sendo feita, e assim por diante. Né? E se também, né, a reprodução de transporte está de acordo com o contrato, se as manutenções estão sendo feitas para o trem não ficar quebrando. Na carga até que não acontece muito isso, porque tem o interesse de chegar com ela no seu destino final. Agora, o passageiro, tá entendendo? Acontece o que está acontecendo na Supervia. Se tiver passageiro bem, se não tiver o contrato de reequilíbrio econômico-financeiro, o artigo cobra a diferença, então ele quer que se exploda. Tá? Proibir a imposição de sigilo por qualquer órgão de controle dos poderes constituídos em processo de informações referentes. Isso aí, eu lembro que aconteceu em Belo Horizonte, né?
que foi, nessas discussões, teve informações do Tribunal de Contas, etc., e tal, que foram colocadas em sigilo. Quer dizer, poxa, é uma informação que só rodou entre governos, entre Secretaria de Estado, e nós não tivemos acesso. A gente acha que o serviço público não tem nada que ser colocado em sigilo. Aquilo ali é um serviço público, tem que ter divulgação, as pessoas têm que saber o que está sendo afetado. Está entendendo? Então, são propostas que a gente acha que é devida. Bom, no mais, são essas 20 propostas que nós fizemos para a gente poder tirar umas melhores e colocar no nosso documento base. Eu vim aqui mais falar sobre esse tipo de transporte, eu agradeço, espero que tenha atendido a vocês sobre uma visão geral do que aconteceu, né, e do que poderá vir a acontecer. Não temos mais alguma coisinha sobre isso aqui? Não temos mais. Engraçado. Era para ter mais alguma coisa sobre isso aqui. Depois a gente conversa, já à noite vem o secretário nacional. Bem. Só para concluir, a parte que ficou faltando, eu tenho que ter que ver por que ficou faltando aqui, que era para ter saído, né, é a proposta da EF-118. Né? A EF-118 é a ligação entre Rio e Vitória, né, praticamente ligando os portos de Vitória até Nova Iguaçu, não. Na verdade, pega Nova Iguaçu para atender o Guaíba. Sim, antes disso tem. Não, tinha uns traçados. Esse aí. Bom, a Infra está estudando aquele projeto lá, está entendendo? Entre Cariacica e só atendendo o Porto do Açu. Aí tem uma outra discussão que vai até o Porto do Guaíba, que eu acho interessante. Mas vem cá, é um projeto só para atender carga, tá? E a nossa proposta é uma proposta de ligação entre as capitais, né? Capaz de poder justamente atender esse público das capitais e região metropolitana que está sendo atendida. Então, a gente acha... outro que vai até Nova Iguaçu. Na verdade, não é até Nova Iguaçu. Ali é porque Nova Iguaçu pega a linha da MRS para chegar lá no Porto de Guaíba e tudo mais. Né? Você vê que o projeto prevê a ligação entre Itaboraí e Nova Iguaçu, onde a linha entregaria mais da MRS. Isso é só minério. Está entendendo? É só minério. O que a gente entende é que não pode ser só minério. A proposta nossa, porque essa linha, se você for procurar ela, onde é que ela está, porque para ser construída, ela tem que estar no Plano Nacional de Viação. Eu procurei isso aí para tudo quanto é lado e não achei, está entendendo? Eu achei num anexo que foi vetado pela Dilma na ocasião, onde essa EF-118 chegava no Rio de Janeiro, na Barão de Mauá e no Porto... Como é que chama aquele porto ali pertinho ali, que me fugiu o nome? Praia Formosa. Praia Formosa. Está entendendo? Então, a nossa perspectiva é que, além na faixa de domínio, onde vem a carga, a gente traga um trem daqueles que nós estamos propostos, com uma melhoria da linha, inclusive que vai melhorar a carga também, a velocidade da carga, mais uma linha para nós colocarmos um trem regional, que eu não vou colocar ela entre Rio e São Paulo, porque já está sendo feito um projeto de alta velocidade pela iniciativa privada. E deixa eles resolverem isso. Então, nós aproveitamos, já só terminando, que esse aí é o último, esse projeto da EF-118 para colocar em paralelo na mesma faixa de domínio um trem pendular que faça a ligação de Barão de Mauá até Pedro Nolasco e Vitória. Está entendendo? Que a gente vai atender o passageiro e essa carga geral de alto valor agregado. E aí a gente atende a carga, que está muito interessada nesse projeto, e no paralelo a gente coloca um trem para poder começar essa velocidade. Tá bom? De nada. Tá, obrigado, Afonso. Tá?